seja bem-vindo ao Somatize. Esse é o curso de números complexos, é um apanhado que estou fazendo em 17 aulas de todo o conteúdo de números complexos. Esse é o 7º vídeo, tá? Não sai daí que você não pode perder. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement and I'm reading. Bom, nós já falamos de 6 vídeos nas quartas-feiras anteriores. Se você perdeu, tá aqui embaixo o primeiro, na descrição aqui, o primeiro link é a playlist de números complexos, tá? Então, para você que perdeu, pode assistir os outros 6 antes e chegar aqui pra gente no 7º. Se você não viu, quiser ver a partir daqui também, não tem problema, você não vai ficar na dúvida. Essas potências de I aqui, esse assunto aqui é muito interessante e muito gostoso. Esse vídeo assim é fantástico. Tem coisas assim que aparentemente são mais difíceis, mas vocês vão ver que vai tirar de letra, depois que estudar com a Edna, lógico. Já deixa o seu like aí, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, nós vamos apresentar aqui hoje as potências de I. Vão ter alguns probleminhas, né, com I elevado a, sei lá, 400, I elevado a 2020, né, que eles gostam de colocar o ano. Enfim, I elevado a 5N, a 2N, a 4N, normalmente colocam letra também. Então, funciona da seguinte maneira, nós pegamos a partir dessas 4 primeiras potências aqui, e com essas 4 nós resolvemos qualquer problema. Então, ó, I elevado a 0, como é que eu vou pensar nisso? I elevado a 0, qualquer coisa elevado a 0 é igual a 1, sempre, tá? Então, se falar assim, Edna elevado a 0 é 1, qualquer coisa elevado a 0 é 1, combinado? Bom, então o I não seria diferente, né? É uma letra que representa a unidade imaginária, mas é 1. I elevado a 1. Qualquer coisa elevado a 1 é ela mesma. Edna elevado a 1 é igual a Edna. Então, I elevado a 1 é igual a I, tá? Esse é o esquema. Bom, I elevado ao quadrado, isso aqui é o que você vai guardar. Essa é a definição da unidade imaginária. Toda vez que você vê I ao quadrado, você vai trocar por menos 1. I ao quadrado é igual a menos 1. Sempre assim. I ao quadrado é igual a menos 1. Guarda essa definição aqui, porque nós usamos ela muito dentro de números complexos, tá? I ao quadrado é igual a menos 1. Aí o I ao cubo, como é que eu vou achar? Um número ao cubo é a mesma coisa que ele ao quadrado vezes ele novamente, porque aí vai dar ele ao cubo. Então, ó, I elevado ao cubo é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I, certo? É só pensar que aqui, multiplicação de potência de mesma base, que eu posso falar que é o número 1, repete a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Então, I elevado ao cubo é a mesma coisa que I elevado ao quadrado vezes I elevado a 1. Mas, quem é I elevado ao quadrado? Menos 1. E quem é I elevado a 1? I. Então, na prática, isto aqui é menos 1 vezes I. Menos 1 vezes I, o que nos dá menos I. Então, nós temos aqui 1 I menos 1 menos I. Vamos pegar agora I elevado a 4. É o mesmo esquema. Um número elevado ao 4 é a mesma coisa que I elevado à terceira vezes I, ou I elevado ao quadrado vezes I elevado ao quadrado, né? Posso pensar de mais de uma maneira. Vou pegar I elevado a 3 ao cubo vezes I. Quem é I elevado à terceira? Acabei de calcular, ó. Menos I. Quem é I? Elevado a 1, né, no caso. I, não faz diferença. Então, nós temos aqui menos I vezes I, o que nos dá menos I elevado ao quadrado, certo? Só que quem é I elevado ao quadrado? I elevado ao quadrado é menos 1. Então, nós temos aqui, ó, menos o I elevado ao quadrado, que vale menos 1. Então, só o I elevado ao quadrado aqui, ó, que tem que ficar claro,
que vale menos 1. Então, nós temos aqui, ó, menos 1, o que vai nos dar uma resposta igual a 1. Menos com menos, mais. Então, teremos aqui 1. Então, i elevado a 4, 1. I elevado a 5 é i elevado a quarta vezes i elevado a 1. Né? Ou vezes i só, né? Quem é i elevado a quarta? Acabei de calcular. 1. Ó, 1, Edna. 1, Edna. Vezes i elevado a 1, i. 1 vezes i, i. I elevado à sexta, novamente. Um número elevado à sexta é a mesma coisa que ele elevado à quinta, vezes ele de novo, vezes mais uma vez. Então, i elevado a 5 vezes i, ou i elevado a 1. O que nos dá? Quem é i elevado a 5? I. Vezes i elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, i. I vezes i ao quadrado. E quem é i ao quadrado? Menos 1. Então, i elevado à sexta, menos 1. I elevado à sétima é a mesma coisa que i elevado à sexta, vezes i elevado a 1. Quem é i elevado à sexta? Menos 1. Vezes i. Menos 1 vezes i, menos i. Então, reparem aqui um detalhe. Vou pegar meu amarelo. 1i menos 1 menos i. 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 É sempre da mesma forma, tá? Isso vai ser um padrão. Tá, já percebemos isso. E daí? E daí que eu vou apagar o quadro para continuar. E agora, o que a gente vai fazer com isso? Então, como eu comentei, se ele me pede, por exemplo, i elevado a 2020, eu vou ter que ir contando até chegar no 2020? Pelo amor de Deus, não. O que nós vamos fazer? Bom, quando ele me pede uma potência muito alta, sei lá, qualquer número, 147, i elevado a, sei lá, 16. O 16 vai dar igual, vou colocar aqui 18. I elevado a, sei lá, 4n mesmo. Quando ele me pede uma potência mais alta, ele quer que eu entenda o seguinte. Essa variação varia de 4 em 4 termos. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Então, para eu saber qualquer um desses 4 aqui, se ele equivale a 1, ou a i, ou a menos 1, ou menos i, basta fazer a divisão por 4 e me preocupar com o resto. O resto vai definir o que eu preciso. Por exemplo, vou pegar 2020, vou dividir por 4. Então, ó, 2020, vou dividir por 4. 2 não dá, 20 dividido por 4 dá 5, sobra nada, abaixo 2. 2 não foi suficiente para dividir, coloca um 0, abaixo o próximo número, 20. 20 dividido por 4, 5, sobra nada. Então, ó, deu 505, nunca interessa quanto dá, nunca interessa o quociente, e sim o resto, sempre o resto. Então, i elevado a 2020 sobrou 0. Então, significa que é a mesma coisa que i elevado a 0, tá? Então, quanto é i elevado a 0? 1. Então, i elevado a 2020 vai ser 1, certo? I elevado a 147, o que eu vou fazer? Pegar o 147 e dividir por 4. 14 por 4 vai dar 3. 3 vezes 4 é 12, sobra 2. Abaixo 7. 27 por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Sobram 3. Então, olha lá, sobrou 3.
Então, quer dizer que o i elevado a 147 é a mesma coisa que i elevado a 3. Por que i elevado a 3? Porque sobrou 3 no meu resto. E quem é i elevado a 3? Menos i. Então, significa que i elevado a 147 vai dar menos i. Entenderam o esquema? É fácil, né? I elevado a 18, mesmo esquema. Divido 18 por 4, vai dar 4. 4 vezes 4, 16, sobra 2. Então, i elevado a 18 é a mesma coisa que i elevado a 2. E quem é i elevado a 2? Menos 1. Entenderam o esquema? É bem fácil. O resto sempre vai dar um número, quando eu divido por 4, ele só tem 4 possíveis restos. Ou não sobra nada, ou seja, ele é divisível, ou sobra 1, ou sobra 2, ou sobra 3. Não pode sobrar 4, porque senão quer dizer que eu poderia dividir de novo, tá? Então, eu tenho que pensar nesses 4 resultados e fazer a divisão por 4. Tá, Edna, mas e esse n aí enchendo o saco? Normalmente eles colocam n, tá? I elevado a 4n, o que será isso? Eu tenho que entender que 4n é uma simbologia para um múltiplo de 4. Aquele n ali, normalmente eles colocam assim, né? Com n pertencente aos naturais, né? Eu não coloquei, mas vamos pôr. Eu deveria ter posto. Com n pertencente aos naturais. Então, significa que aquele n pode ser um 0, pode ser um 2, um 3, um 4, um 10, enfim, qualquer número natural. E repara uma coisa. Se esse n for 0, 4 vezes 0 é 0. Ou seja, significa que isso aqui é um i elevado a 0. Se aquele meu n for 2, eu vou ter aqui 4 vezes 2, 8. Quando eu pego 8 e divido por 4, o resto é 0. Se o meu n for 20, eu vou ter 4 vezes 20, 80. 80, quando eu divido por 4, vai dar resto 0. Ou seja, toda vez que aparecer 4n, eu tenho que entender que aquele 4n significa que ele é um múltiplo de 4. Se ele é um múltiplo de 4, quer dizer que não sobra nada. Então, na prática, esse i elevado a 4n é a mesma coisa que i elevado a 0, ou seja, não sobra nada quando eu divido por 4. Portanto, todo número elevado a 0 é igual a 1. Vê se não é fácil. Legalzinho, né? Tá, Edna. Então, se tivesse escrito i elevado a 4n mais 3. Ah, e agora? 4n mais 3. Bom, 4n mais 3, se 4n significa que é um múltiplo de 4, 4n mais 3 vai ser um número que é múltiplo de 4 e ainda sobra 3 unidades. Por exemplo, se meu n ele for 1, eu vou ter aqui, ó, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Sobra 3 unidades, né? Se for, sei lá, 10, 4 vezes 10, 40, mais 3, 43. Quando eu divido por 4, sobra 3 unidades. Então, o que eu vou me preocupar nesse estilo de número? Aqui, ó, com isso aqui, ó, 4n mais 3. Então, eu tenho que entender que isso aqui, ó, é a mesma coisa que i elevado a 3. Se é i elevado a 3, menos i. Minha resposta, menos i. Gostaram disso? Interessante, né? Bom, fazer um esqueminha de tarefa para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei aqui um na minha cola bonitinho. Vou colocar aqui. Tarefa de casa. Tarefinha de quarentena. Eu quero que vocês, vou colocar uma expressãozinha bonita, tá? Vocês podem colocar, sei lá, i elevado a 203, mais i elevado a 56, dividido por 2 vezes i elevado a 75. 75 ficou feio. Ah, não, feio. I elevado a 75. Tá bom. Não, vezes i elevado a 4n. Vê se ficou bonita essa tarefa, hein? Olha só. Nossa, que tarefa. Então, eu quero que vocês calculem quanto é
I elevado a 203 mais I elevado a 56 dividido por 2 vezes I elevado a 75 vezes I elevado a 4N, tá? É super fácil. Vou colocar a resposta depois que eu publicar esse vídeo, depois de algumas horas, para ver quem me responde aqui. Quem me responder primeiro, eu fixo o comentário, quem tiver certinho, lógico, tá? Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se você ainda não assistiu os demais vídeos, esse já é o 7º vídeo. Então, se você não assistiu os 6 vídeos anteriores, assista. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Assista os vídeos anteriores. E quarta-feira que vem tem o 8º vídeo. E vai até a 17ª aula. Eu acho que vai até a primeira semana de dezembro ou a segunda, se eu não me engano. Então, se você que está assistindo não é inscrito no Somatize, não perca tempo. Se inscreva para continuar ligadinho. Quarta-feira é dia de números complexos com a tia Edna. Combinado? Um super beijo, boa semana